Deixa eu começar do começo, para dar o tom. De que lugar que eu partilho essa palavra com vocês nessa manhã? Se você já teve oportunidade de ler o capítulo de hoje da leitura comunitária, nós estamos lendo Deuteronômio. Hoje é Deuteronômio 17. Se você já leu este capítulo hoje, talvez você ficou um pouco chocado. Porque logo no início, uma orientação de Deus é que se alguém adorasse um outro Deus no meio do povo, deveria ser apedrejado. E essas coisas nos chocam muito, não é? Quando nós lemos o Antigo Testamento. E enquanto eu estava ouvindo a Júlia partilhar aqui o louvor, eu estava a pensar justamente nesse paradoxo, né, Júlia? Porque o nosso Deus é todo-poderoso e o nosso Deus é santo. E diante da santidade dele, não pode chegar pecado. E Deus não mudou. O que mudou é que nós vivemos um tempo de graça. Se antes alguém pecava e deveria ser apedrejado, ou deveria ser de alguma forma eliminado no meio do povo como um problema, deveria ser eliminado. Agora há a chance de perdão através de Jesus. Irmãos, isso deveria gerar em nós um temor, uma gratidão pelo sacrifício de Jesus que não tem tamanho. Porque só o meu pecar, só o meu pensar de modo pecaminoso já deveria ser motivo para eu ser consumida pela santidade de Deus. Mas porque um dia Jesus foi à cruz e deu o seu sangue, deu o seu corpo por mim, por causa disso, hoje eu não sou consumida. E mais do que isso, nós podemos pegar a presença de Deus por meio desse sangue que nos cobre. E se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, ali em Levítico, também fica claro que se o sacerdote não tivesse puro, ele morria na hora. Ai, porque Deus é carrasco? Porque ele é santo. E não há lugar para pecado aonde há santidade. Então, eu queria que você guardasse. É desse lugar que eu venho partilhar com os irmãos sobre o futuro que nós queremos ter. É desse lugar que eu tenho me sentido muito incomodada com relação à santidade de Deus. E que diante de um Deus santo, nós precisamos, no mínimo, tentar viver uma vida santa. O Senhor quer nos purificar. E é a partir disso que eu partilho com vocês essa palavra hoje. Eu pus assim um tema e um subtema. Eu pus o futuro que queremos ter. E depois, o privilégio de discipular as novas gerações. Esse é um outro tema que tem mexido muito comigo. Porque é sempre assim, enquanto nós estamos aqui na igreja, a gente só vê o nosso ambiente. E sabe, quanto mais tempo junto a gente passa só olhando pra gente, mais a gente vê defeito, né? Já viram isso? Por que tanto casal se divorciou na pandemia? Ficaram tão juntos que só viam os defeitos. Agora, se você conversar com uma pessoa de alguma comunidade aqui, ou alguma igreja que tem aqui na cidade, ou na região, ou fora da região, que olha a nossa igreja de fora, é impressionante quantas qualidades as pessoas podem apontar sobre a nossa igreja. Eu queria te convidar a olhar mais para o que tem de bom do que para o que falta. E uma das coisas que me chama muita atenção, que Deus tem feito no nosso meio, não é mérito nenhum nosso, é graça de Deus e é porque eu creio. Deus tem um propósito também claro com a nossa igreja. A nossa igreja tem nova geração. A nossa igreja tem muitas crianças. Para o contexto português, irmãos, nós temos muitas crianças. Nós temos muitos jovens. Nós temos adolescentes, nós temos pré-adolescentes. Irmãos, eu sou apaixonada e amo demais os irmãos idosos. Trabalhei muito tempo com idosos desde mais jovem, tocava no culto dos idosos e cuidava e tinha grupo de idosos. Não tem nenhum problema, eu amo os idosos. Mas nós precisamos pensar na nova geração. Nós cuidamos dos mais velhos,
mas nós precisamos discipular a nova geração. Nós não podemos negligenciar isso. E a nossa igreja tem nas mãos uma responsabilidade imensa. Não sei se os irmãos sabem, nós temos o cuidado de sempre ter na recepção uma contagem mais ou menos de quantos irmãos tinham no culto. Por que a gente faz isso? Porque precisa saber, se está enchendo muito, talvez tenha que comprar mais cadeiras. Se tá, não é? Esse tipo de coisa a gente até para ver, será que está acontecendo alguma coisa? Está vindo menos gente? Está vindo mais gente? E na contagem tem um espaço para contar as crianças. E é impressionante o número de crianças. Semana passada o que era? 20 crianças aqui, mais 10 ou 11 júniores lá em cima. E nós não estamos contando ainda, aqui entre nós, quem tem menos de 25 anos. Os nossos encontros de jovens têm sempre uma média de 20, pelo menos 20, acho que sempre mais. Estou chutando baixo para a gente não parecer que está se exibindo. Mas não deveria só ser motivo de orgulho, deve ser motivo de preocupação nossa. Nós temos uma responsabilidade com essa geração. Então, eu não falo, quando eu falar hoje filhos, eu queria que você que está ouvindo não pense só em filhos, o seu filho. Eu queria que você pensasse na nova geração, em quem é mais novo que você. Tá bem? Todos nós temos um papel. Vocês sabem, a maioria pelo menos sabe, que eu sou formada em psicologia, e dentro da psicologia existe uma técnica que nós usamos em em algum atendimento, que chama-se janela para o futuro. Então, eu queria que você agora, nesse momento terapêutico, brincadeira, não é terapêutico, quero que você imagine, tá? Janela para o futuro é isso, é nós imaginarmos como se você olhasse pela janela e lá fora já se passaram 10 anos. Nós estamos em 2036. Ou talvez você possa olhar para a próxima janela e olhar para 2046. As crianças que hoje têm 10 já teriam 20, já teriam 30. As crianças que hoje estão no nosso colo já seriam adolescentes, já seriam jovens adultos. E o que nós estamos vendo? Como que os nossos filhos estarão criando os seus filhos? Que tipo de profissionais os nossos filhos serão? Que tipo de cidadãos ou que tipo de cristãos essa nova geração será? Como estará o mundo daqui a 20 ou 30 anos? Essa pergunta deveria gerar temor no nosso coração. Porque o que acontecerá amanhã tem muito a ver com o que nós estamos construindo hoje. Só para dar uma introdução, essa semana, para preparar essa palavra, eu tive a estudar um pouco mais alguns temas que já mexem muito comigo, já são da minha profissão. Mas talvez você já tenha ouvido falar sobre a teoria geracional, que fala que foi dividido desde a época do pós-guerra. O meu amigo sociólogo Johnny sabe disso, né? Desde o pós-guerra foram divididos as gerações em grupos, né? Especialmente para a área do marketing, por causa do consumo, mas serve para outras áreas. Eles começaram a identificar que aquele grupo de pessoas daquela faixa etária tinha certo tipo de comportamento. Pronto, você pode pegar desde da geração silenciosa, depois, pós-guerra, os baby boomers, vai vindo, até que nós vamos chegar nos millennials, que é a minha geração. Depois nós temos a geração Z. Desde 2010 nós temos a geração Alpha e a partir de 2025 nós temos a geração Beta. Cada uma dessas gerações marcada por algo mais específico. E uma das coisas que estudando essa semana me chocou, por isso que eu trago como um embasamento, porque um teólogo muito importante, já disse que nós temos que ter sempre a Bíblia numa mão e o jornal na outra, ou seja lá como que chama agora, né, mas jornal de papel, né? Mas nós precisamos ver o que o mundo está a gritar. E eu assisti um documentário essa semana sobre a geração Alfa,
que é a geração das minhas filhas. E fiquei muito assustada com o que os estudiosos já dizem dessa geração. Alguém disse assim: os millennials, que é a minha geração, questionaram o padrão. Não, acho que não é assim que se educa filho. Não, meu pai me batia só, não deixava a gente falar nada, era tudo só na base do olhar. Não é assim que se educa filhos. A geração Z não sabia qual era o padrão, porque lembra a Millennium, que é a minha geração questionou o padrão, só que não deu uma outra resposta, só questionou. A próxima geração vem sem saber qual é o padrão. Só que padrão é o seguinte, irmãos: padrão é limite. Se não existir o limite desse copo, essa água estaria aqui. A água estaria toda derramada. Os limites são importantes, os padrões são importantes. O Z, a geração Z ficou sem saber qual é o padrão. E sabe o que aconteceu com os alfa? Eles acharam que eles ditam o padrão. Os estudiosos já dizem, os pesquisadores, que a geração alfa é uma geração ditadora. Vocês já ouviram como as crianças falam com a gente hoje? É uma das maiores brigas da nossa casa. Você não fala assim conosco, nós somos os seus pais. Nós somos autoridades sobre a sua vida. E agora eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos tomar esse lugar nas nossas casas. Porque esse é o padrão de Deus. Existe sim hierarquia. A nossa geração, a geração milênio especialmente, veio com todos os questionamentos sobre hierarquia. Nós não estamos falando de uma hierarquia opressora, porque este não é o padrão de Deus. Não é mesmo? Quando a gente fala de casamento, como que Paulo fala sobre casamento? Fala que a mulher deve se submeter ao marido, mas o homem deve fazer o quê? Deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. É um padrão aqui, não é oprimir a sua esposa. Você tem mesmo que se submeter a mim, não é isso. É liderar ela de tal forma que, se for preciso, eu dou a vida por ela, eu a protejo. Mas nós, mulheres, também precisamos nos sujeitar, saber o nosso lugar. Quem está com o volante na mão em casa é o marido. Orem por mim, irmãos. Orem por nós, esposas. É difícil. É mais fácil sujeitar quando o marido é um bom líder, que não oprime. É mais fácil. Mas a gente é gente, né? Mas nós precisamos retomar esse lugar de autoridade nas nossas casas. Existe um padrão, o padrão de Deus. Não é um padrão distorcido, porque a nossa geração questionou por causa do padrão distorcido, que veio contaminado do pecado, que é uma autoridade opressora. Mas existe hierarquia sim, e ela é saudável. Com amor. Não é só faz sim porque você tem que obedecer porque eu sou seu pai e sua mãe e acabou. Há espaço para conversa, há espaço para questionamento. Mas quem dá a direção na casa é o pai e a mãe. Muito assustada com isso, irmãos. Nós temos uma geração que reagiu. Quando não há, pensa aí nos filhos de casa, você que tem filho pequeno, ou se você não tem filho, já viu alguma criança reagir assim. Quando a criança não sabe o que tem que fazer, ela fica irritada. Já repararam nisso? Porque criança precisa de direção. Vamos para uma aula de neuropsicologia. O nosso cérebro demora para se desenvolver. A área que nós temos aqui na frente, que chama-se córtex cerebral, para quem não gosta de ciência, peço desculpa, eu sei que você veio ouvir sobre a Bíblia, mas eu só estou dando um pano de fundo. Aqui, na nossa frente, aqui, existe o córtex cerebral. Essa área é a última área que se desenvolve no cérebro. Essa área é a área responsável pelas decisões.
Então, não espere que a sua criança, essa conversa fiada, essa conversa que tem feito mal para as nossas famílias, tem que deixar a criança escolher. Não tem que deixar a criança escolher tudo. Você tem que dar um limite, um padrão. Ela pode escolher se ela vai tomar água no copo verde ou no copo branco, mas ela precisa tomar água. Faz bem para a sua saúde. Ou você vai dizer: não, você quer beber água ou não quer beber água, filhinho? Nós precisamos retomar esse lugar, irmãos. E eu vou dizer mais. E eu me coloco nisso. Talvez eu vou usar uma palavra muito dura, mas é assim que eu me sinto às vezes. Eu acho que às vezes a gente tem sido covarde. Porque a gente não quer ser aquele opressor que a gente pintou. E daí a gente não consegue dar limite. E dizer, é isso aqui o caminho. Porque a hora que a gente diz, é esse aqui o caminho, a gente também tem que pagar o preço. Muitas vezes, de ouvir o filho chamar a gente de chato. Para começar. Do filho ficar chateado com a gente. Não pense que isso não me dói também. Mas nós precisamos. Nós precisamos. O nosso Deus é esse o padrão de Deus. É assim que ele faz. Vocês têm que ir por aqui. E quando vocês não vão por aqui, as coisas vão correr mal. Esse é o padrão de Deus. Daniel, não sei se você viu aí a minha mensagem. Obrigada. Só para começar, biblicamente falando, a gente começa pelo texto mais conhecido, mais falado. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí está na revista, na Almeida Revista Atualizada. Veja na NVI que tradução interessante também. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você quer que seu filho seja um bom profissional? Está mandando ele para a escola todos os dias, não é? Mas será que nós temos a mesma preocupação com os nossos filhos com relação à vida espiritual deles? Me assusta. Isso é uma coisa que me tira do centro. Quando eu escuto um crente em Jesus Cristo dizer que o filho vai escolher, quando for adulto ou quando for maior, vai escolher o que ele vai seguir. Nós temos uma responsabilidade. Enquanto está debaixo da nossa autoridade, nós temos que mostrar o caminho. Ensina a criança o caminho que deve andar. A Bíblia não dá opção. Se você quiser orientar, nós temos sido omissos com a nova geração, com essa conversa, me desculpem, mas que vem diretamente do inferno, dizendo que a criança tem que escolher. Não pode pressionar. Meu pai me arrancava da cama todo domingo de manhã para ir para a escola dominical e eu dou glória a Deus por isso. Graças a Deus! E se depender de mim, eu vou continuar arrancando minhas filhas da cama. Eu termino de arrumar elas aqui enquanto nós estamos ajoelhados aqui orando às 9. Estou arrumando o cabelo de uma, dando lanche para outra. Não me importa. Eu quero que elas amem a casa do Senhor. Irmão, você não tem que fazer como eu. Eu não acho que você tem que ser como eu. Eu estou dizendo do meu coração. O que nós estamos fazendo com a nova geração? Omissos com essa ideologia. Irmãos, eu falo de um lugar, de uma mãe que já foi tentada a viver essa tal dessa educação positiva e outras baboseiras. Porque nada supera a educação cristã. O que a Bíblia diz. A Bíblia diz como nós devemos educar os nossos filhos. Esse é o nosso padrão. Não é a influencer do Instagram que diz como eu devo educar minha filha. É a palavra de Deus. Irmãos, existe uma pesquisa feita alguns anos atrás,
um instituto cristão muito renomado no mundo, chama-se Barna, Grupo Barna. Eles fazem pesquisas e já há muitos anos eles têm dito que as crianças, que a maior faixa de pessoas que se convertem a Cristo está entre os 4 e os 14 anos. Irmãos, o que nós estamos fazendo com esta geração? Você pode dizer, ai, Luiz, essa igreja tem ministério infantil, tem trabalho com os juniores, tem apoio com os jovens, tem. Mas o que eu e você estamos testemunhando quando as crianças estão aqui no meio do louvor e veem que a gente está distraído, que está de conversa, que fica conversando lá fora na porta? Que testemunho nós estamos dando para as nossas crianças? Irmãos, eu até pus aqui no esboço. Hoje eu quero dar-nos um abanão para nós tomarmos consciência da nossa responsabilidade na formação das novas gerações. Eu poderia falar sobre muitas coisas, sobre darmos exemplo, que tudo bem, vamos chegar aí. Mas o que eu queria destacar hoje eu queria destacar que tudo o que nós podemos fazer para formar os nossos filhos, sejam os filhos naturais ou os filhos espirituais, nada é mais importante do que levar os nossos filhos a Cristo. Isso também passa por trazê-los à igreja, mas não só. Levar os nossos filhos a conhecerem a Jesus. Nós trabalhamos com a nova geração há muitos anos. Muito. Eu comecei a dar aula para as crianças na igreja, eu era criança ainda. Faz tempo, irmãos, faz bastante tempo. Meus cabelos brancos que me denunciam. E o que mais me entristeceu em dada altura, não fazia muito que nós estávamos em Portugal, eu estava a conversar com um pai de uma menina pré-adolescente, a quem a gente dava aula, e ele me disse assim, Heloísa, é impressionante. Eles sabem tudo da Bíblia, mas não vivem nada. Nós podemos formar bons religiosos, mas é isso que nós queremos? A geração que vai transformar, que vai ser luz no mundo, não é só uma geração que sabe onde que fica Joel na Bíblia. Também, precisa também saber, mas não é só sobre isso. Precisa querer viver o Evangelho. Sabe quando que a gente escolhe viver o Evangelho? Quando nós conhecemos a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos levados a viver o Evangelho. Vamos para Salmo 145? Talvez eu não vou passar por tudo, Daniel. Vamos ver. Salmo 145, 4. Então, eu queria começar, só para a gente dizer aqui. Vamos impactar a nova geração. Nós estamos discipulando. Alguém já disse que discipulado não é só falar, não é? Discipulado é andar, andar junto. Nós estamos discipulando alguém o tempo todo. Alguém recentemente, inclusive, disse nas redes sociais que se eu não estou discipulando o meu filho para andar com Cristo, algum algoritmo está discipulando. Quando nós largamos o telemóvel, tablet ou sei lá o que na mão dos nossos filhos, sem nenhum critério, sem nenhuma vigilância, nós estamos deixando que o mundo discipule os nossos filhos. Salmo 145, 4 diz: uma geração, deixa eu ler lá. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os seus poderosos feitos. Ou na NVI, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Nós temos feito isso? Obrigada. Nós temos feito isso? Vamos adiante. Eu não vou nem comentar muito os textos bíblicos, irmãos, porque eu acho que tem que a gente lê e a Bíblia fala. Deuteronômio 11, do 1 ao 7.
Obrigada, é na NVI. Ok. Amem ao Senhor o teu Deus e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus estatutos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os filhos de vocês que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto a toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros de guerra, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. Bem como que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias, as suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Moisés aqui está lembrando o povo. A gente lendo Deuteronômio percebe quantas vezes é necessário lembrar o povo. Lembrar o povo, lembrar o povo. E ele diz aqui: os seus filhos não experimentaram o que vocês experimentaram. Então vocês precisam falar. Passem para outra geração. Fica a pergunta, nós temos contado para os nossos filhos as bênçãos que o Senhor tem dado à nossa vida? Lá na minha casa, especialmente com a minha mãe, a gente tem exercitado isso. Algum tempo atrás eu comecei a perguntar para os meus parentes histórias da sua vida e comecei a escrever sobre isso. Porque eu quero que as minhas filhas tenham histórias de como Deus tem sido fiel de geração em geração. Você tem contado para os seus filhos? Você já contou para o seu filho como que você encontrou Jesus? Seu filho sabe? Quando acontece uma bênção na tua casa, você e seu marido ficam felizes, você e o seu cônjuge. E os filhos sabem? Como Deus livrou vocês, como Deus abençoou? Nós precisamos contar. Nós precisamos ensinar as histórias bíblicas, mas não só. Nós precisamos contar como Deus é vivo na nossa vida. Como Ele nos livra. E não pense que é contar só coisa boa, só coisa bonitinha. Vocês viram que o texto fala lá de como Deus livrou eles no mar, não é? Que abriu o mar para eles passarem. Mas também está falando ali, vocês lembram também quando eu abri a terra para engolir Abirão, Datã, que foram rebeldes contra Moisés? Não é só história bonitinha. A gente pode contar para os nossos filhos que quando nós pecamos, nós sofremos consequências. Tenho exercitado com as minhas filhas, na hora de dormir, quando nós vamos orar juntas sobre o dia. Uma coisa que eu tenho colocado na oração, que eu nunca tinha pensado, e por isso que eu estou partilhando com você, porque talvez você também nunca pensou nisso. Eu tenho incluído na oração que o Espírito de Deus nos ajude a lembrar de coisas que nós fizemos que desagradaram ao Senhor. E que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Porque os nossos filhos precisam aprender mais do que só obrigado, Senhor, por esse dia. Eles precisam saber que o mesmo Deus que provê é um Deus santo e que não admite pecado. Mas também é um Deus de graça e misericórdia que nos restaura e que nos perdoa. Nós precisamos ser intencionais. Nós não vamos ler agora, depois vocês podem ver no esboço, eu partilho lá, vocês podem ver. No Salmo 78 também fala sobre contar o que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, ele diz. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Irmãos, eu fiz uma lista de textos só para a gente ver quantas vezes a palavra insiste nisso. Nós temos que falar para a nova geração.
E nós não podemos ser enredados com a ideia de que nós só precisamos doutriná-los dentro da Bíblia, no sentido de vem e aprende. Gênesis, aprende Adão e Eva, aprende. Eles precisam saber que isso faz diferença na vida deles. Nós precisamos ser intencionais sobre isso. É impressionante no texto, inclusive, de Salmo 78, se você ler o capítulo completo, fica bem claro como o povo sempre estava a esquecer das coisas boas. E precisa sempre ser lembrado. Talvez ainda no fim do mês nós vamos voltar a falar disso. Para quem gosta de estudar desenvolvimento infantil, um dos estudiosos muito famosos é Jean Piaget, e ele desenvolveu uma teoria sobre o desenvolvimento infantil. Não vou me aprofundar, mas só para dizer uma coisa que tem me assombrado. Nossa filha mais velha faz 8 anos esse ano. E essa informação de Piaget tem me assombrado. E, sinceramente, eu espero que te assombre também. A partir dos 7 anos, a criança, já no fim da fase de 2 a 7, ali por 7, 6, 7, a criança começa a fase dos porquês. Sabe o que isso quer dizer? Acabou o tempo de colocar só a estaca e saber que estava lá. Sabe o que é estaca? Sabe o que é pilar? Aquilo que você pôs que dá a base, a profundidade. A partir dos 7, ela vai começar a dizer: você está me dizendo isso, mas por que isso tem que ser assim? E daí, para frente, só piora. Porque a partir dos 11, 12, segundo o próprio Piaget, a criança começa a pegar dados de fora e tirar suas próprias conclusões e criar seus próprios conceitos morais. Nós não podemos perder tempo. Sabe por que nós temos uma salinha de bebês na nossa igreja? Não é porque eles incomodam, porque choram. É porque desde os 0 anos, desde 18 meses, desde 12 meses, eles têm que ouvir que Jesus é a salvação. Eles têm que ouvir que Deus os ama. Ah, mas eles são tão pequenos, mas eles têm que ouvir desde já. Nós não podemos perder tempo. Essa semana o professor do Júnior falou uma coisa que eu assino embaixo totalmente. Nós temos que ser os primeiros a escrever. Estamos esperando o mundo ensinar sexualidade errado para daí a gente entrar e corrigir. Está errado. Nós precisamos ser os primeiros a marcar o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus, com a verdade. Quando a gente pega um livro do primeiro ano dessa escola, onde minha filha está, e muitos filhos de vocês também têm esse livro, de estudo do meio. E ele vai lá mostrar os tipos de família. O mundo está doutrinando as nossas crianças. E quando eu abri aquele livro e vi, mas já no primeiro ano, fotos de todos os tipos de família que nós conhecemos. E eu sentei com a minha filha e disse: filha, é verdade, existem famílias assim. Mas o padrão de Deus, o modelo de Deus, é um homem casado com uma mulher. E depois do casamento, eles têm filhos. Nós precisamos, e nós não vamos ensinar a odiar outros modelos de família. De jeito nenhum. Deus diz que nós devemos amar as pessoas. Respeitar, ela faz uma escolha. Mas o meu papel como mãe é ensinar a minha filha que Deus tem um modelo e que a bênção de Deus está sobre a obediência. Que quando a gente se submete à obediência é o melhor. Que quem casa com quem é de outra fé colhe consequências difíceis o resto da vida. Ai, não pode pregar isso. Pode sim, porque a palavra diz que não é para se meter em julgo desigual. Vamos ensinar. Nós vamos parar de ter medo e ensinar a verdade.
Porque alguém vai ganhar a terra do coração dos nossos filhos. Você crê de fato a palavra diz? Então se posicione. Se eu creio, eu preciso me posicionar e ensinar o que a palavra diz. Jesus era verdade, mas também era graça. Nós precisamos ser assim. Nós estamos a ensinar a verdade, mas em graça. Em graça com os nossos filhos e em graça com o mundo. O mundo age diferente do que Jesus disse que deve ser. Nós devemos, filhos, a orar. Vamos orar por essas pessoas. Mas nós devemos seguir o que o Senhor mandou. Eu quero terminar. Acho que os irmãos querem ir para casa almoçar. Eu teria mais uns 4 textos aqui, mas vocês podem ler em casa. Incentivo você a pegar o esboço lá no grupo, no WhatsApp, e ler os textos. E mais do que o que eu falo, ir buscar na palavra, o que a palavra diz. Nós vamos ensinar isso aos nossos filhos. Hashtag fica a dica, uma coisa que eu aprendi com outro líder alguns anos atrás e tenho exercitado com minhas filhas em casa. Assisto desenho com elas, ou que nem, a igreja inteira já sabe que eu estou assistindo novela com a minha filha, né? Estou doutrinando a minha filha assistindo novela. Estou assistindo os 10 Mandamentos. O que acontece? Acontece uma situação lá na novela. A gente diz, epa, mas isso está na Bíblia? Aí a gente para, vai ler em Êxodo. Opa, não, filha, isso aqui é só a invenção da história, é isso. Aí não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Eu estou assistindo com ela um conteúdo cristão, mas mesmo que não fosse, se você está assistindo um desenho com seu filho e vê uma coisa que não é de acordo com a palavra, desenhos muito bonitinhos, pais de criança da idade das minhas filhas, tem desenhos lindos. Que a ideologia aí da educação positiva, ó, aplaude de pé. Mas cuidado com o episódio dos certos cachorrinhos australianos. Cuidado com o episódio. Porque tem episódio que as crianças desrespeitam completamente aquele pai. E o pai se sujeita. Cuidado com uma certa porquinha que trata o pai como se não fosse nada. E a mãe que é super poderosa. Cuidado. Ai, não pode mais assistir nada? Não, não é isso. Mas fica do lado do teu filho. E diz, ô filho, mas isso não é bom, né? Fazer assim com o pai, não, assim não, né? Não foi assim que Deus disse que é para fazer. Vamos ensinar os nossos filhos a receber os conteúdos do mundo filtrando com a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos educar os nossos filhos assim para a glória do Senhor, irmãos? Porque senão nós vamos olhar para a janela daqui 10, 20 anos. E nós podemos ter bons religiosos, sabe? Gente que eu comparece todo domingo à igreja até isso. Mas que não vive evangelho coisa nenhuma. Eu quero terminar com o texto de Juízes. Nós temos que levar a nova geração ao conhecimento de Cristo. Enquanto você procura Juízes 2, que eu sei que é mais difícil, porque é um livro que a gente usa menos. Pensemos que, irmãos, nós temos que contar para os nossos filhos. Eu ouvi isso, eu achei espetacular. Nós vamos contar para os nossos filhos a má notícia do Evangelho. A má notícia do Evangelho é que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Porque só quando a gente entende a má notícia é que a boa graça que Jesus veio para nos libertar. Nós precisamos contar isso para os nossos filhos. Eles precisam entender por quê. Por que que Jesus morreu na cruz? Joel 1:3, contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles vão contar para os seus netos e os netos da geração seguinte. A Bíblia está repleta de textos assim, mas eu vou concluir com Juízes 2.
Eu decidi ler o texto completo para que a gente perceba o contexto. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Isso foi Deus falando. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra. Limites. Demolirão os altares deles. Orientação. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Deus não ia mais lutar por eles porque eles desobedeceram. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando a gente não faz o que Deus manda fazer, mais tarde a consequência vai chegar. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Acaba o discurso, né, do anjo do Senhor. E diz: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Pode ser que os nossos filhos sejam crentes em Jesus até que a gente continue vivo. E quando a gente não estiver mais aqui? Portanto, nosso papel não é só apresentar de novo as histórias bíblicas, é passar vida. O que é viver para o Senhor? Que mudança, que diferença faz na nossa vida seguir ao Senhor? Porque o povo só seguiu enquanto Josué e aqueles líderes estavam vivos. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de Esperança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, que é depois que morreram, surgiu, que tristeza, uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. O Senhor tinha tirado eles do Egito com mão poderosa, abriu o mar para eles passarem, sustentou eles no deserto 40 anos, fez deles uma nação, deu regras, deu liderança, organizou eles como nação, deu uma terra, fez cair muro, fez parar rio. E aquela geração já não conhecia mais essas histórias. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Eu queria deixar algumas sugestões, uma tarefa. Se essa semana nós tínhamos o desafio, está lá no grupo Casa, foi falado, o desafio de ter transparência entre o casal, conversar sobre questões que talvez estejam mais escondidas. Hoje eu queria te sugerir, principalmente dentro das nossas casas, casais que têm filhos, conversem sobre o que vocês querem para os seus filhos no futuro. Eu fui educada de um jeito, o pastor foi educada de outro. Se nós não chegarmos num acordo, nós não vamos levar nossas filhas a lugar nenhum. Eu puxo para um lado, ele para o outro. Casais, entrem no acordo, alinhem que tipo de educação que vocês querem dar. Qual que é o limite? Até onde que a criança pode questionar? Quais são as regras? Quais são os pontos? Porque senão um tira a autoridade do outro. Conversem sobre isso. Quais são as prioridades para vocês? E quais são as prioridades que vocês querem que os filhos tenham? Falo porque eu sou esposa do pastor também, e mesmo que eu não fosse, eu acreditava nisso. Para você é prioridade vir domingo de manhã na igreja?
As atividades da igreja têm um lugar importante na sua vida? Seu filho vai repetir o seu modelo. Se você relativiza, seu filho vai relativizar. Se você relativiza, se a gente. Não precisa orar agora, não antes de comer, porque é rapidinho, é só um lanchinho. Pode saber, seu filho vai guardar isso. Se a gente agradece ou não agradece. Eu sei, irmãos, é difícil. Mas nessa manhã eu oro para que haja um senso de urgência nos nossos corações, sobre levarmos a nova geração a Cristo através das nossas palavras, mas não só. Mas hoje eu queria destacar através das nossas palavras. E eu oro também, irmãos, pedindo que o Senhor leve embora todo o relativismo que possa haver no nosso coração. Eu estou lendo um livro, não sei quantos já ouviram falar, um livro do C.S. Lewis que diz, o título é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. O diabo está escrevendo uma carta para o seu auxiliar. É como se cada demônio tivesse um humano para ele cuidar. E aquilo é tão assustador, irmãos, porque é tão verdade. Tem hora que o diabo só diz assim para ele: pode deixar, nem se incomode. Ele já está acreditando mesmo que ir na igreja não é tão importante. Pode deixar, que ele está ouvindo os amigos dele falar lá no bar que você vai na igreja todo domingo. Você é um fanático. Isso já começou a incomodar ele, pode deixar. Eu sei que existe uma pressão social sobre nós. Nós devemos ser mais agradáveis, não ficar falando as coisas que a gente não concorda. Mas o nosso papel é discipular a nova geração. Nós não podemos negligenciar. Irmão, se você não tem filho pequeno, mas frequenta aqui conosco, eu queria te dizer, nós temos igreja, nós temos uma geração para discipular. E você está, essa tarefa também está nas suas mãos. Que nós mais novos possamos ouvir os mais velhos para aprender. Que os mais velhos também possam nos dar conselho para que a gente cresça. Mas que a gente não deixe de lado. Estamos levando os nossos filhos a Cristo? O que nós estamos relativizando? Ah, mas ele só contou uma mentirinha. Ah, é só uma brincadeirinha. Ah, ele falou grosso comigo porque é a cultura. Cuidado. Cuidado com o relativismo. Nosso Deus é santo. Tem padrões. Graças a Deus por isso. Que nos dá limites, nós sabemos por onde andar. Queria te convidar a ficar de pé, né? Se você é pai, mãe, você coloque seu coração diante do Senhor. Eu partilho essa palavra, irmãos, um lugar de teto de vidro. Estou na mesma situação que você, meu irmão. Tenho filho pequeno. Tenho os mesmos desafios. Mas eu queria orar por você e orar por mim. Para que o Senhor nos dê graça. É tempo de avaliar o nosso coração também. Por que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Você realmente acredita nisso? Então não tenha medo de ensinar a verdade para o seu filho. E você, meu irmão, se você não tem filho pequeno mais, ou não tem filhos ainda, se você é um jovem adulto, eu te desafio a orar pela nova geração que está ao seu redor. Vamos orar juntos?